bom que nós estamos juntos aqui nessa tarde e noite para meditarmos em algo precioso que é a Palavra de Deus e falarmos sobre essa suprema grandeza que o apóstolo Paulo diz que encontrou exatamente nesse amor de Jesus, no relacionamento dele com o próprio Senhor Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias em Filipenses capítulo 3, livro ou carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos, né? Cidadezinha pequena, que hoje está lá na região da Grécia, né? Eu tive o privilégio de visitar esse lugar, de ver exatamente a velha prisão onde Paulo ficou. Então, Filipenses capítulo 3, nós vamos ficar de pé, se você puder, e ler do capítulo, ou do versículo 1 ao versículo de número 11. Filipenses 3, do versículo 1 ao versículo de número 11. Diz assim a palavra de Deus: Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, nós que nos gloriamos em Cristo Jesus, nós não temos confiança alguma na carne. Embora eu mesmo tivesse muitas razões para ter tal confiança. Se alguém pensa ter razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiramente hebreu. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, eu passei a considerar perda por causa de Cristo. Mas mais do que isso, considero tudo como perda, comparado, presta atenção, com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e que se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Vamos orar. Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado por esse tempo que nós vamos ter nessa tarde e noite para meditar nela. E eu quero rogar ao Senhor que o teu Espírito Santo, aquele que nos faz compreender, aquele que é capaz de aplicar tudo isso no nosso coração, assim como o Senhor impactou a vida de Paulo e aquela comunidade, que hoje essa mesma palavra possa impactar os nossos corações aqui nesse lugar em que nós estamos, nessa tenda. Revela-se a nós, Senhor, nos ajuda a compreendermos essa tua boa mão estendida, tremenda força, tremenda grandeza que nos sustenta e que nos conduz nessa caminhada tão delicada e dolorida que passamos por essa terra. Nós oramos, certos, de que o Senhor vai nos abençoar e fazemos isso, Deus, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar? Suprema grandeza. O que é supremo? Algo tremendo, o máximo, o mais importante.
talvez aquele que está acima de tudo. Quando a gente fala ultimamente muito, isso vai para o Supremo Tribunal Federal, vai para a instância máxima da justiça, vai para o julgamento dos julgamentos, né? Então, quando na Bíblia se falava do sumo sacerdote, era aquele que tinha a palavra final, era o que estava acima dos demais. Então, quando Paulo tenta falar desse Jesus, desse amor, dessa relação que nós temos com o Senhor, ele diz, é tão forte, é tão marcante, que ele diz, é sublime, em outras versões. É algo tão profundo, tão pessoal, que marca a nossa vida e a nossa história. É aquilo que é incomparável. É aquilo que é capaz, como ele diz, de nos tirar da morte e nos dá vida. Que te tira do buraco e te firma sobre a rocha. É aquilo que, como se você tivesse endividado, e é capaz de lhe fazer credor. Acima de tudo, Paulo diz, tira minha velha cidadania, meus referenciais de vida, e me dão referenciais celestes. Isso é o que nós alcançamos à medida que nós conhecemos esse supremo amor de Jesus, essa suprema força, esse supremo resgate que é capaz de fazer total diferença nas nossas vidas. E Paulo diz, é tão tremendo porque é uma obra que tem começo, meio e fim. Lá em Filipenses 1,6 ele diz, eu estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês, ele vai completar até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, esse é um amigo, esse é um poder, essa é uma mão que não nos abandona. Que aquilo que ele começa no teu coração, na tua vida, na tua casa, na tua família, ele vai completar até o dia final. Paulo está escrevendo para uma comunidade que estava com certeza extremamente desanimada, porque ele havia passado lá, tinha deixado mulheres que semearam o evangelho, onde ele também pregou, e pregou muito para uma guarda pretoriana que tinha ali, e depois de um tempo ele foi preso, e ele queria comunicar para aquela cidade, que apesar da prisão, Deus estava sendo com ele, que o Senhor continuava, que a obra que ele havia iniciado, ele não tinha parado, ela continuava acontecendo, ela continuava frutificando, tanto na vida dele, como ia continuar também na vida deles que estavam lá em Filipos. Ele diz, eu estou convencido, porque a obra é de Deus, não é pelo que nós fazemos, não é pelo que nós temos, né? À medida que eu estava lendo isso, eu me transportei para aquele texto de Atos capítulo 3, quando aquele coitado mendigo e aleijado encontra Pedro e João e pede uma esmola, e eles dizem assim, olha, ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. E eles falam de Jesus que resgata, que cura, que traz vida, que traz esperança para aquele aleijado. É isso que Jesus é capaz de fazer. É uma coisa tão tremenda, tão gloriosa, que dinheiro não consegue comprar, que tudo, se você entregasse tudo da sua vida, não conseguiria receber. É algo que Paulo deixa claro, que nós recebemos por uma coisa que às vezes talvez não faz sentido, é pela fé. Você não tem que fazer nada. Ele fez tudo. Ele é uma obra que ele começou, que ele está cuidando e que ele vai completar. Ou seja, é algo definitivo.
ativo. Paulo chega a dizer em Filipenses 1 e 27, diz: não importa o que aconteça, exerçam a cidadania de vocês de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer eu apenas ouça a respeito de vocês na minha ausência, eu fique sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito e lutando juntos por essa fé evangélica. Paulo diz: isso não acontece só quando eu estiver aí. O amor de Deus pode continuar fluindo, mesmo eu não estando no meio de vocês, porque não sou eu, não é o pastor, não é o líder, não é o sumo sacerdote, não, é Jesus. Lembra do que Paulo diz aos Colossenses? Cristo em vós, a esperança da glória. Essa é a suprema grandeza, essa é a sublimidade do que Jesus faz por mim e por você, que Paulo tenta dizer para os filipenses no momento tão delicado da vida dele. E é incrível você pensar que alguém que estava preso, porque Filipenses é uma das cartas de Paulo na prisão, alguém que tinha tudo para talvez estar resmungando, murmurando, como muitos de nós às vezes pela crise, pelos problemas que passamos, Paulo tenta passar uma mensagem de vitória tremenda, completa, que ele sabia que nada, nenhuma circunstância dessa vida poderia afetar o plano de Deus para a tua vida, para a minha vida e para aquela comunidade. É por isso que ele chama isso da suprema grandeza. E ele diz: não importa o que aconteça. Ou seja, não fique preso às circunstâncias. Consiga levantar os seus olhos e continua exercendo a sua cidadania. Talvez essa é uma mensagem tão importante para nós. Nós temos visto tantas coisas terríveis no nosso país, tanto desrespeito, tanta corrupção, tanta quebra de valores morais e espirituais. E às vezes a gente tem até vontade de deixar de exercer com dignidade a nossa própria cidadania. E Paulo diz: não, permaneçam firmes, num só espírito, continuem lutando pela pátria ou pela fé evangélica. Afinal de contas, ele diz lá em Filipenses 3:20, a nossa cidadania é eterna. Nós não somos, a nossa pátria é celeste. Não desanima, meu querido. O Senhor veio para te dar um poder, para ser teu companheiro, para te assistir em toda e qualquer. Era exatamente isso que Paulo queria, que os crentes não desanimassem diante das circunstâncias. Que eles não pensassem que porque ele não estava lá, e além de não estar lá, estava na prisão, eles tinham ficado abandonados ou órfãos. Não. Paulo não queria nem que os crentes centralizassem nele, mas ele queria apontar para aquele que prometeu para Paulo, para mim e para você: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, meu amado, eu não sei, talvez o momento de vida que você está vivendo, mas eu sei, quando Paulo escreve para a igreja de Filipos, é porque a situação lá era muito difícil, e a situação do próprio apóstolo, ela é extremamente complicada. Mas é como se Paulo dissesse aquilo que a velha música diz: não olhe circunstâncias não, olhe o seu amor, não segui por vista. Por isso ele diz: por isso alegre eu estou. Porque quando nós conseguimos focar os nossos olhos, a nossa mente
no Senhor Jesus, de lá a Bíblia garante que vem socorro, que vem cuidado, que vem algo fantástico para as nossas vidas. E ele diz exatamente para esses filipenses, no capítulo 2, versículo 3, porque é Ele que efetua em nós, ou em vocês, tanto querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Não esqueçam, a fonte continua jorrando. A suprema grandeza, a suprema força, a presença de Deus, a presença de Jesus continua disponível. E Ele continua querendo efetuar na minha vida e na tua vida coisas tremendas. Parece tão simples, parece tão fácil, mas é interessante como o apóstolo tem o cuidado de mostrar para os crentes de Filipos o preço que isso custou a Jesus, para que esse privilégio eu pudesse ter e você pudesse ter. Olha só o que Paulo diz no capítulo 2, lá nos versículos 7 e 8, falando de Jesus, diz: Ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte e morte de cruz. Para que nós tivéssemos tamanho privilégio, a Bíblia diz que Jesus abriu mão da glória, habitou entre nós, tornou-se homem como eu e você, sofreu, padeceu, pagou alto preço, derramou seu sangue. E Paulo está tentando dizer como é que circunstâncias dessa vida vai fazer com que vocês percam o foco da fé, da esperança de onde Deus está. É uma pena como nós somos frágeis e às vezes até fúteis na nossa fé. Como às vezes somos tão fracos e deixamos de olhar para onde devemos realmente continuar olhando. Eu imagino, talvez, pastor está preso, a guarda está aí, só ouvindo notícia ruim, a situação complicada, todos sendo ameaçados. Fazia sentido a dor deles. Como faz sentido às vezes a gente pensar, né? Na cidade de Fortaleza, tanta insegurança, medo do assalto, bandido, de tanta coisa. Quando pensamos no país, a previdência pode quebrar, os políticos tirando dinheiro, se encontrando malas de dinheiro com ele, e nós aqui, muitos sem receber, no desemprego. É nessas horas, ou é num momento como esse, que Paulo tenta dizer para os crentes de Filipos, para a minha vida, para a tua vida, que há um poder superior. Há um Senhor da história, que se tornou igual a mim e a você, decide descer da glória, se esvaziar, ou seja, ir à mais profunda possibilidade de se tornar tão humano como eu e você, para nos mostrar que mesmo na fraqueza, Ele não perdeu o foco de olhar para Deus. Lembra lá na cruz, quando Ele diz: Pai, se fosse possível, passa de mim esse cálice, mas desde que seja feita a tua vontade. E Ele se entrega e vai até o fim. É interessante que Ele se esvaziou, uma decisão dele, Ele não foi obrigado, Ele decidiu pagar o preço de me resgatar e de te resgatar. É por isso que Paulo diz, é por isso que Ele é tremendo, é por isso que esse amor é inexplicável, é por isso que nós temos que adorá-lo, é por isso que nós temos que dar a Ele toda a glória, é por isso que nós temos que depender do Senhor todo o tempo, porque Ele foi quem veio para nos salvar e nos dar vida e vida em abundância.
É interessante sobre essa coisa de que ele se humilhou. Isaías já tinha previsto isso lá no capítulo 53, versículo 6. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, a minha e a tua. Não pensa que essa história não tem, não. A de todos nós, a minha e a sua. Traga isso para o lado pessoal. Olha, ele foi oprimido, ele foi afligido, e contudo, ele não abriu a sua boca. Como um cordeiro, ele foi levado para o matadouro. Como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calado, ele não abriu a boca. É difícil ler Isaías 53 e não ficar arrepiado de tanto amor, de tanto compromisso comigo, contigo, sofrendo, pagando, sem sequer reclamar, sem sequer abrir a boca. Quando eu penso nisso, eu penso eu e você, talvez numa situação assim. Por muito menos nós estamos reivindicando, nós estamos discutindo, nós queremos os nossos direitos e buscamos e brigamos com tantas coisas. E hoje essa é uma sociedade que tem trocentas possibilidades de você reclamar, pedir. Eu não estou dizendo que está errado, mas de um lado, muitas vezes nós agimos com muita murmuração e muito pouco gratidão de forma pessoal como crentes em Jesus. Ou seja, queremos tanto confiar no braço, na justiça, e muito pouco confiamos nessa suprema grandeza de um Deus que age e que verdadeiramente é capaz de mudar a situação. É capaz de mudar a situação. Então, o desafio aqui para mim e para você, que Paulo escreve aos Filipenses, é dizer: olha, ele foi oprimido, ele foi afligido mesmo, ele ficou calado como aquela ovelha, mas para me resgatar e para te resgatar. Essa é a suprema grandeza que o profeta lá já profetizou e que o apóstolo aqui reconhece no livro de Filipenses. E aí Paulo começa a dar o exemplo da própria vida dele. E veja como é tremendo. Paulo diz: a obra de Jesus na minha vida e na tua vida pode ser tão tremenda, porque ele é capaz de mudar até aquilo que talvez você pensa que não tem como mudar. Paulo diz: ele mudou até o meu passado, o meu presente e o meu futuro. Olha só, em Filipenses capítulo 3, Paulo começa dizendo assim: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Eu quero lhes escrever de novo a mesma coisa. Eu não quero ser chato, eu sei que eu estou falando a mesma coisa. Porque às vezes nós somos assim, né? Quando você vê que você já leu, você diz: não, eu sei que eu vou falar a mesma coisa. Eu quero dizer para vocês, mas quero dizer uma coisa: não é cansativo para mim. Eu que estou ensinando, estou repetindo, estou relembrando, eu não me canso, porque eu quero trazer para vocês segurança. Eles estavam inseguros, Paulo na cadeia, eles estavam inseguros com o dia de amanhã, como nós sempre estamos, porque verdadeiramente Tiago diz o quê? Vós não sabeis o que sucederá amanhã, nem amanhã, nem amanhã. Quando a Bíblia nos desafia a andar pela fé, é tremendo para mim e para você, porque nós gostamos de segurança. Você gostaria de investir naquilo que você sabe que vai dar resultado? Lógico. Você gostaria de comprar uma casa que você soubesse que é sólida, bem construída, a construtora é boa. Mas tem tanta coisa que você faz pensando que é garantido e é sólido, e na hora H não tem nada a ver. Mas Paulo está dizendo: mas quando você olhar para Jesus, quando você olhar para o Senhor, você vai ver que há aqui sim a solidez, primeiro por aquilo que ele já fez. E Paulo diz: eu vou relembrar vocês, eu vou repetir, eu vou insistir, eu vou dizer de novo. Finalmente, irmãos, olha, eu quero dar o último recado. E ele começa a falar
sempre mesmo na primeira pessoa. Diz, ó, que eu quero que vocês entendam isso. Olha só no versículo 4. Se alguém pensa, eu quero pensar, embora eu mesmo tivesse razões para ter confiança em outras coisas, eu decidi confiar em Jesus. Vocês querem confiar em quê? Em Brasília? No Cambeba? No pastor? Em quê? No dinheiro? Nos seus talentos? Não. Só há um nome, o nome que está acima de todo nome, que merece e digno da nossa confiança. Paulo diz, amém? Pode aplaudir o Senhor, é isso mesmo. É por isso que, quando Paulo diz que ele colocou a segurança dele em Jesus, ele tenta falar aquilo que a turma do Celebrando sempre diz para nós, né? Ei, companheiro, fala o quê? Na primeira pessoa. Fale de você. Antes de falar para o outro, fale de você mesmo. Quando a gente fala sobre o mapa, que a gente tem dito, né, que é como uma ferramenta, mas na verdade a gente não gostaria que você olhasse o mapa só como uma ferramenta, que você encontrasse no mapa de verdade um estilo de vida para a sua vida, onde você vai olhar todo dia para a palavra de Deus, para ouvir a voz de Deus para você. Abra, mas abra primeiro pensando no seu próprio coração, e abra dizendo, Deus, fala comigo, eu preciso ouvir, Deus, a tua voz. Graças a Deus, meu amado, que Deus me deu essa convicção de que eu preciso todo dia, já por anos a fio, eu sei que eu preciso ouvir a voz de Deus. Eu dou graças a Deus, eu digo sempre isso, que um pastor, quando eu comecei em pensar em ser pastor, um pastor careca já de cabelos brancos, né? Meu pai disse que careca eu não ia ficar não, mas de cabelo branco, ele profetizou e acertou. Mas aquele, além de carequinha, só tinha cabelinho branco de um lado e do outro. E ele disse assim, José, deixa eu lhe dizer qual é a maior tentação de um pastor. Eu digo, tá aí, pastor, eu quero saber, me diga aí. Sabe o que ele disse? É ler e estudar esse livro, pensando nos outros, pensando nas ovelhas, e não pensando em você mesmo. José, estude a Bíblia, estude a palavra de Deus, pensando no seu coração. Porque quando ela fizer sentido para você, quando você abrir a boca, José, os outros vão entender que aquilo impactou sua vida. Porque o que é que a própria Bíblia diz? A boca deve falar aquilo que o coração está cheio. Se o teu coração estiver comprometido, se você tiver ouvido a Deus, você vai falar não de meras palavras, você vai falar daquilo que você vivenciou, que Deus lhe ensinou, que você experimentou, que faz absoluto sentido para a tua vida. Então Paulo diz, eu mesmo tinha muitas razões para confiar na carne. Eu quero que vocês saibam, Filipenses. E aí ele começa a dizer cada razão. E olha quanta coisa incrível Paulo começa a fazer. Diz, antes mesmo de eu me entender por gente, eu já fui o quê? Circuncidado ao 8º dia. Porque com 8 dias de idade, meu amigo, você não sabe nem o que está acontecendo ao teu redor. Mas todo judeu, pelo pacto abraâmico, já era circuncidado ao 8º dia. Então Paulo diz,
Se alguém pudesse confiar na carne, se alguém pudesse confiar na história de família, naquilo que possui, eu teria tudo para fazer isso. Porque desde o 8º dia meus pais já me circuncidaram. Ou seja, eu já faço parte do pacto abraâmico, eu já tenho uma marca da religiosidade. Aquilo que o judeu se orgulhava. Tanto é que ele não podia casar com quem não fosse circuncidado. E todo judeu tinha que ser, estava lá escrito. Ele diz, eu fui. Ele diz, eu sou israelita, ou seja, eu sou um legítimo cidadão de Israel. Se alguém nasceu lá, e ele vai mais, diz assim, eu sou benjamita. O que é isso, pastor, que Paulo quis dizer? A tribo de Benjamim era a tribo que comandava nada mais, nada menos a santa cidade chamada Jerusalém. Tudo girava e ainda gira para o judeu ao redor de Jerusalém. Jerusalém não é só amada pelos judeus, pelos cristãos e até pelo Islã. Então imagina que o que Paulo está dizendo, se alguém podia, eu sou, como a gente diz aqui no Nordeste, da gema, do mais puro, do pedigree completo. Se fosse para confiar em coisas da carne, em coisas da religiosidade, ninguém mais do que eu estaria apto para isso. E muitos de nós recebemos uma herança de uma religiosidade forte, onde nós aprendemos a confiar numa série de coisas que nós tínhamos que fazer, que nós tínhamos que cumprir para ganharmos alguma coisa de retorno. O que Paulo diz aqui é tremendo. Nós não podemos ter nenhuma confiança na carne. Nenhuma confiança. Nada da religiosidade. Diz, eu teria tudo. Hebreus dos hebreus, ou seja, no sangue, na língua, nos costumes, foi treinado, com certeza cumpriu tudo aquilo que precisava. Conhecer a Torá, conhecer bem a palavra. Paulo não era como os outros, né? Porque lembra, a maioria dos apóstolos eram homens simples, a Bíblia deixa claro, incultos e iletrados. Mas Paulo, aquele que foi enxertado, muito pelo contrário, tinha passado por todo um treinamento judaico. Ele deixa claro que ele estudou aos pés de Gamaliel, conhecedor bem profundo da religiosidade. Então, hebreus dos hebreus, conhecendo todos os costumes, mas é como se ele dissesse, nada subsiste à sublimidade, à grandeza, à preciosidade de conhecer Jesus. Será que você entende isso? Que privilégio é o dia que você se entrega para Jesus. O privilégio que é andar, caminhar com Ele, depender dEle, crer que Ele existe e que Ele pode te ajudar e te sustentar. Porque senão às vezes nós ficamos na intelectualidade da nossa religiosidade. Até falamos bonito, até talvez impactamos outros, mas lá no fundo, aquele vazio, que não faz sentido quando alguém conhece Jesus, porque Ele diz, mas eu vou lhes deixar o Espírito, que vai testificar, que vai lhes ensinar, que vai lhes sustentar,
que vai ser com vocês todo o tempo, todo o tempo, todo o tempo. Por isso, queridos, quando nós voltamos e falamos tanto sobre essa coisa do seu encontro, uma igreja defende esse encontro, é porque primeiro não dá para viver cristianismo à base de culto, à base dessa religiosidade de ir para a igreja. Nós vamos porque é importante a nossa comunhão juntas, a nossa adoração juntos, mas o verdadeiro cristianismo acontece na sua relação pessoal com o Senhor, na sua busca pessoal com Deus, no seu tempo de meditação, de oração, onde você derrama o seu coração, exatamente como nós cantamos. Eu venho me derramar, eu venho me prostrar, eu venho dizer que eu te amo, Senhor. Eu venho dizer que eu quero ouvir tua voz. Eu venho dizer que eu sou fraco e eu sei que tu és forte e que eu preciso de ti. Isso faz diferença na sua vida, meu amado. Às vezes você confia muito, né? O pastor Armando já disse que quer confiar na oração do pastor. Se tiver um problema, acha que o pastor tem que resolver. Não. Biblicamente, todos nós recebemos do Espírito. Todos nós temos autoridade. Todos nós podemos abrir a... Ora, se a grande obra da reforma de Lutero foi fazer a gente voltar exatamente para isso. A voltar pela fé, a não crer nessa religiosidade que tinha que se comprar, pagar indulgências para receber. É o mesmo discurso, meu amado, de Paulo. É o mesmo que João Batista tentou nos ensinar. Desce lá do templo, sendo filho de sacerdote, vai para o meio do deserto, para ensinar o povo que o que precisa é se arrepender e buscar o Senhor. Essa é a suprema grandeza, é a tua busca, é o teu relacionamento, é abrir o teu coração, é dizer que sou fraco, que está doendo, que eu não sei como resolver, eu não sei, Senhor, me ajuda, me ajuda. É verdade, onipotente, onisciente, só Deus. Eu sempre digo que às vezes as pessoas pensam, né? Pastor trabalha com família, pensa que eu sei tudo de casamento, sei tudo sobre criação de filhos. Não. Eu sei o quanto eu oro. Agora só eu e Eda em casa. Quanto eu orei e oro pelos meus filhos. Porque, meu amado, se o Espírito de Deus não for lá e não fizer, não adianta. Se o Senhor não cuidar da casa e não proteger, o que é que a Bíblia diz? Em vão trabalha e guarda o sentinela. Se o Senhor não for o sustentador, não, então o que nós precisamos é compreender que nós temos que nos voltar, cultivar e buscar aquele que se esvaziou por nós, para se encher de Deus e nos falar desse amor supremo e tremendo. É isso que marca e que tem que marcar a nossa caminhada com Ele. Ele diz, olha, Hebreus dos Hebreus, tudo isso não tem sentido se nós realmente não formos para o Senhor. Então ele lida com o próprio passado. E de novo, aqui no Celebrando, o que é que a gente diz? Quando você conhece Jesus, a primeira coisa que você precisa fazer são reparações. O Espírito de Deus lhe traz clareza de talvez as pessoas com quem você magoou, com quem você feriu, ou as pessoas que lhe feriram também. E nós precisamos tratar, e Paulo diz, eu precisei resolver todo esse meu passado. Eu dou graças a Deus, eu não tinha na minha comunidade um Celebrando Restauração, não tive o privilégio. Mas o Espírito de Deus me deu tamanho convencimento, meu pastor não falou sobre isso, ninguém daquela comunidade me falou sobre isso, mas o Senhor Jesus deixou tão claro que eu tinha tanta coisa ruim para acertar,
E naquela época, queridos, não tinha zap, não tinha e-mail, telefone era bicho caro. E eu conheci Jesus em São Paulo e todas as minhas malandragens foram em Pernambuco. Mas sabe o que Deus me começou a mandar fazer? Cartas. Para os meus pais, eu acho que eu escrevi umas 12 a 13 cartas, só de confissão, só de pedido de perdão, só de mentira, de malandragem, de tanta coisa errada que eu tinha feito com o patrimônio, com coisas que meu pai me confiou. Para namoradas, para amigos, à medida que Deus ia me lembrando, Ele me dava coragem e ousadia de escrever. Teve uma pessoa que eu não tive coragem de fazer. E demorei 1 ano, porque eu sabia que seria bronca grande fazer. Mas um dia que eu vim em Recife, o Espírito me constrangeu tanto, para dizer assim: você vai ter que ir lá, você não escreveu, seu filho da mãe, agora você vai lá. E eu fui bater na porta daquela mulher. Ela tinha uma daquelas casas que na frente tinha um grande jardim, casa simples, e a casa ficava lá atrás. Quando eu cheguei no portãozinho, bati palma, não tinha nem campainha, com força, só Deus sabe como, morrendo de vergonha. E quando eu morei em Recife, devido ao cabelinho assim, né, todo oriçado, meu apelido de faculdade era Colmeia. Sabe o Zé Comé? Colmeia. Quando eu bati palma, quem veio na porta? Exatamente aquela mulher. Ei, Colmeia, seu filho. Aí, ó, já foi esculhambando, mas esculhambando mesmo. Oh Deus, eu merecia mesmo um negócio desse. O que é que você veio fazer aqui agora, 2 anos depois? Eu vim exatamente te pedir perdão. Eu vim exatamente te dizer que eu conheci um Deus que mudou minha história de vida, que não me deixou em paz, socorro, enquanto eu não viesse aqui conversar com você. E eu estou aqui para te pedir perdão por isso, e fui dizendo todas as malandragens. Quer dizer que agora tu é crente mesmo? Sim, crente em Jesus Cristo. Tu vai querer ser pastor, Colmeia? Eu não sei. Eu sei que Jesus mudou minha história de vida e por isso eu vim aqui. Então, esse é Jesus, querido. Ele é capaz de mudar coisas que tinham acontecido há 2, 3 anos atrás, mas o Espírito de Deus não me deixou tranquilo enquanto eu não fosse lá para resolver. É por isso que quando Paulo diz que isso é uma suprema, é uma suprema grandeza, porque meu pai não tinha como saber disso. Edna não sabia disso. Meus irmãos não sabiam disso, mas eu sabia. Talvez alguém soubesse de um caso ou outro, mas o todo, o Espírito de Deus traz a mente para a gente poder resolver. É por isso que as reparações são tão importantes, para que você possa andar em paz, você se sinta perdoado, porque a Bíblia diz, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e o quê? E nos purificar de toda injustiça. Preste atenção, crentes, e nos purificar. Nós fomos lavados no sangue de Jesus, nós somos chamados para andarmos na luz, para andarmos como sal da terra,
e vamos guardar no coração coisas que o Espírito está dizendo que nós precisamos reparar, que nós precisamos tratar, e nós não vamos tratar, e vamos sofrer o resto da vida com o diabo nos acusando. Eu lembro de uma figura que o pastor Armando usava muito. É como você deixar um pé do estribo do teu cavalo para o diabo pôr o pé e montar na tua sela. Não. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas precisam passar. Nós precisamos tomar posse dessa suprema, desse amor que tem que nos constranger para dizer: como é que alguém paga um preço, se esvazia, se humilha por mim, e eu vou continuar aqui me achando o cara, sem pedir perdão, sem me humilhar, sem pagar o preço. Percebe como isso desculpa, é uma loucura espiritual. É muito falta de bom senso de quem é Jesus. Por isso Paulo diz: eu preciso. E o que é que Paulo faz? No meio de tudo isso, quando ele vai mais na frente, ele diz assim: além de tudo, eu fui perseguidor da igreja. Além de dar toda essa coisa, por último ele diz: eu persegui a igreja. E a Bíblia registra isso, está lá no livro de Atos. Foi exatamente perseguindo os cristãos que Paulo assiste à morte de Estevão, aquele que sofreu por pregar o evangelho, padeceu, foi apedrejado. Pense que morte horrorosa. E Paulo estava lá, presenciando, e viu que aquele homem não reagiu. Muito pelo contrário, o que é que Estevão diz? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Só quem conhece esse amor de Jesus pode reagir desse jeito. É por isso, quando o texto começa, querido, quando você for ouvir a história de Estevão, perceba bem que diz assim: Estevão era um homem cheio do Espírito. Não era cheio da sabedoria, do ponto de vista humano, não tinha talvez toda essa trajetória paulina, mas Estevão tinha uma caminhada com o Senhor, que eu, que você, que nós precisamos ter e cultivar. Ter e cultivar, todo dia, todo tempo. O Senhor está disponível todo o tempo. Busca o Senhor enquanto se pode achar. E você não busca. O próprio Jesus, presta atenção, eu acabei de ler os evangelhos, saía depois de um dia pesado em Jerusalém. A Bíblia diz: ele saía, ia para um jardim de um olival. Um olival é um espaço, já estive lá, um espaço, um bocado de pé de oliva, assim é o Getsemane. E ali, sabe o que Jesus ia? Para ter um lugar de descanso, para ir para a presença do Pai. Se Jesus precisava, se Jesus fazia isso, como é que nós não vamos fazer, meu amado? Me diz, como é que nós vamos caminhar? O zelo de perseguidor de uma igreja, ou de pessoas, ele dizia: eu era irrepreensível. Mas foi aí que o Senhor o alcançou. E às vezes, querido, olha, presta atenção. Às vezes, nós temos que ir para o fundo do poço para poder entender. Eu aprendi isso claramente. O pessoal do Celebrando deixa isso muito claro. Tem coisas que eu e você sabemos, mas não nos dobramos, e temos que ir até o último estágio, para ver que nós não temos força, que nós não temos saída, a não ser se o Senhor nos tirar daquele buraco. Então, Paulo olhou, teve coragem de perceber
Aquela cena, talvez aquilo foi marcante. E se bastasse isso, o que é que a Bíblia diz? O Senhor vai ao encontro dele. Saulo, não era nem Paulo, por que me persegues? E às vezes o Espírito de Deus trabalha na tua vida e na minha vida, é mais ou menos assim: ei, por quê? Por que está andando por aqui? Por que tu está insistindo em caminhar por aí? Será que tu não está percebendo? E o que é que o Espírito de Deus leva o velho Saulo a ficar o quê? Cego. O prepotente, o conhecedor, o dominador, cego, sem saber para onde ir. Tu vai lá para a casa de um coitadinho ali chamado Ananias. Vai lá, coitado de Ananias, morrendo de medo de recebê-lo. Mas foi aí que Deus fez o grande milagre. Será que nós precisamos às vezes passar por isso para entender, para usufruir dessa suprema grandeza de Deus? Mas mudou também o presente. Por isso Paulo diz: agora eu considero tudo como perda, comparado com essa suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem eu perdi todas as coisas, e as considero o quê? Como esterco, como refúgio. Esterco, desculpa, é caca mesmo, é aquilo que não tem valor, que você não quer dentro de casa porque até cheira mal. Outras versões usam refúgio. É mais ou menos aquela garrafinha que quebrou e não serve mais para nada, é lixo. Para poder ganhar, ele diz: eu considerei tudo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo mais minha própria justiça, que procede da lei, de toda essa linhagem, de tudo que eu sou, mas aquela que vem mediante a fé em Cristo, justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Presta atenção, não depende de você, do que você é, do seu intelecto, da sua formação, não. Você tem que se dobrar e confessar Jesus como o Senhor da tua vida. É aceitá-lo pela fé. É entender que não tem saída para você e para mim, se não for por Jesus. É por isso que Paulo diz lá no livro de: olha, não há nenhum mediador entre Deus e os homens. Não adianta você buscar, é balela, só tem um, Jesus Cristo. Não há nenhum outro meio pelo qual o homem possa ser salvo, a não ser por Jesus. Ele está dizendo: não adianta nada da religiosidade, você vai gastar tempo à toa, vai perder tempo. Se alguém podia perder tempo e achar, eu já perdi com tudo isso, e não valeu nada. Eu passei anos, eu estudei em colégios, que eu tinha missa todo dia, não ia para aula sem primeiro ir para a missa. E só aos 21 anos eu percebi que nada daquilo preenchia o vazio que estava no meu coração. Até o dia que, lendo o Evangelho de João, dentro de um metrô, e Deus falando, e eu, meu Deus. Aí naquela sexta-feira à noite, depois de uma semana terminando de ler, ainda fui para uma balada. Meu Deus, que boca quente. E lá Deus disse: está tudo errado, passa a semana lendo e faz uma besteira dessa. E eu terminei, foi na cadeia de manhã, numa prisão, numa delegacia. A única pessoa que eu conhecia era o meu pobre pastor. Assim, não que ele era meu pastor, eu estava indo na igreja, chegando em São Paulo, e liguei para o homem 5 horas da manhã, para ele me tirar da delegacia. Olha o cara de pau. Mas sabe o que eu disse para ele? Eu acho que ele deve ter dito: isso é um cara de pau. Eu disse: pastor, pois o senhor sabia que hoje de noite eu entreguei minha vida para Jesus? Eu acho que ele deve ter dito: isso aqui é um pernambucano nordestino mesmo, fuleiragem. Mas de verdade, naquele domingo,
eu fui lá e entreguei a vida para Jesus. E nunca mais minha vida foi a mesma. Nunca mais foi a mesma. Então, queridos, a suprema grandeza não tem a ver com o que eu adquiri estudando tanto de religiosidade, o que Paulo estudou. A suprema grandeza tem em andar com Ele. Velho cântico, né? Viver com Ele, andar com Ele, pertinho dEle. É bom demais ter Jesus no coração. É isso mesmo, é bom demais ter Jesus no coração. Então, de perseguidor, Paulo ouve a Deus. Do passado, agora no presente. Ele sabe que Deus está perto dele. Talvez Paulo entendeu que aquele supremo amor que ele escreve aos Coríntios, né? Que é o caminho sobre modo excelente, porque é um amor incomparável, que homem nenhum pode ter. Aquele é o amor de Deus, que não se ressente do mal, que não se orgulha, que não busca os seus interesses. Ler 1 Coríntios, a gente tem que ler lembrando que aquilo fala de como Deus nos ama. Eu quero ter aquele amor, mas eu tenho que saber que aquele é o amor de Deus. E eu preciso estar muito perto de Deus para praticar alguma daquelas coisas. Paulo entendeu aquilo que Jesus ensina em João 17,3. Essa é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro, Jesus Cristo, a quem me enviaste. Isso é a vida eterna, isso é vida cristã. Já o profeta Jeremias diz, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Se você vai se gloriar, glorie-se nisto, em compreender, em conhecer-me, porque eu sou o Senhor que ajo com lealdade, com justiça, com retidão sobre a terra. Pois é dessas coisas que eu me agrado, declara o Senhor. Quer agradar o Senhor? Quer andar com Ele? É dessas coisas que nós precisamos cultivar e buscar na nossa caminhada. Isso deve ser vivido. E é mais fácil você viver isso pessoalmente na sua relação com Deus, fazendo o seu mapa, ouvindo Deus e se colocando diante de Deus. É mais fácil você viver num grupo menor, lá no seu grupo de relacionamento, do que mesmo no grande culto. Não que não seja interessante e importante a gente ter o grande ajuntamento, mas o verdadeiro cristianismo a gente pratica, a relação com Deus é quando nós estamos só nós, na presença dEle. Essa é a suprema grandeza, que nos leva a esse relacionamento pessoal, e que pode ser vivido dessa forma. É olhar para aquilo que Ele é a imagem daquele Deus invisível, primogênito de toda a criação, como Ele diz lá aos Colossenses, porque nele foram criadas todas as coisas, no céu, na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam poderes, sejam autoridades. O que você tem aproveitado dessa suprema grandeza? Contemplado? Pausado diante do Senhor? Rasgado o seu coração? Ele está sempre com a mão estendida para você e para mim. Lembra? Até aquela igreja rebelde ouve aquela palavra assim: eu estou à porta e bato. Se abrir o coração, Ele vai ter comigo, Ele vai ter contigo. O problema é que às vezes eu e você não abrimos, não buscamos, não nos dobramos, não confessamos, não reconhecemos o nosso pecado. E queremos andar altivos. Não. Pega a mão estendida. Busque o Senhor, como eu disse Isaías, enquanto é possível achá-lo. Clame. Oséias diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Essa é a suprema grandeza. Durante esse ano de crise, eu caminhei perto de um casalzinho aqui por indicação do Euriano. Eu nunca nem tinha os cruzado com eles aqui na IBC.
Vem cá, Álvaro, vem cá, Josi. Eles, lá do Pacajus, do GR, do Euriano, muito bem sucedidos em uma série de coisas com o trabalho deles, mas como em período de crise, tiveram dificuldades e o Euriano me pediu para bater um papo com eles. E nós caminhamos juntos. E o que eu vi e ouvi do que Deus fez na vida desse casal, eu pedi para que eles partilhassem, para vocês perceberem, porque o que vale é quando a gente se prostra, se lança e decide ouvir a voz de Deus. Então, Josi, Álvaro, obrigado por estar aqui e por partilhar conosco aqui esse tempo. Então, vamos lá. Quer vir para cá, pá? Pode vir, está com medo do púlpito? Não, fica tranquilo. Pode aplaudir aí o casal, viu? Homem e mulher de Deus. Boa noite, na paz de Jesus. Eu me chamo Josi, sou uma discípula de Jesus no caminho da restauração, lutando contra a ansiedade, a timidez, a ira, a impaciência e muitas outras mazelas. Meu esposo, Álvaro, somos casados há quase 17 anos, temos 2 filhos, o Aleph de 13 anos e a Clarice com 10 anos. Trabalhamos juntos na nossa empresa desde que nosso primeiro filho nasceu. Dedicamos praticamente todo o nosso tempo e esforço em nossa empresa e ela cresceu bem rápido. Mas em Eclesiastes 3, diz que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. E como a sabedoria não era a nossa maior virtude, não entendemos que esse era o tempo de economizar. Achamos que seria tempo de investir. Então fizemos vários investimentos e ao mesmo tempo. Mas em 2016 começamos a sentir as consequências. A crise chegou e não tínhamos nenhuma reserva. E com várias tentativas de contornar a situação, complicamos-nos ainda mais. Não compartilhamos com os nossos pais para não preocupá-los. E também porque sabíamos que esse deserto era nosso. Precisávamos passar por esse e esperar o tempo da provisão de Deus. Foram meses bem difíceis. Chegaram dias em que eu não tinha mais forças para orar e eu só chorava. E Deus acalmava o meu coração em Isaías 40, 29, que diz: dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Mas a solução não vinha porque ainda não era o tempo. E logo eu voltava a me abater. De onde esperávamos que viria a solução, nada dava certo. Até colocamos alguns bens à venda e mesmo assim nada vendemos. Eu não sabia mais o que fazer. Foi quando percebi que eu dizia que confiava em Deus, mas eu não soltava a direção da minha vida. Então parei de sugerir soluções para Deus e comecei a pedir discernimento. Parei de me cobrar e comecei a tentar entender o que Deus estava me ensinando com toda aquela situação. E quando vinha o desespero, eu tentava redirecionar o meu pensamento e me concentrar no que Deus queria me ensinar com tudo aquilo. E dizia para mim mesma: Deus me ama, Ele tem o controle absoluto de todas as coisas, inclusive da minha vida. Ele tem o melhor para mim e para a minha família. Então, por que eu estou tão aflita? Tudo é permissão de Deus. Se Ele permitiu, é porque tem um propósito. Eu só preciso entender o que Deus está me dizendo. Foi aí que Deus começou a agir na minha vida e na vida do meu esposo. Nesse período, tivemos a ajuda e orientação financeira e um grande apoio espiritual de um servo do Senhor. Seus conselhos e suas orientações foram fundamentais nessa fase bem difícil. Então, Deus abriu uma porta. Aprendi com o pastor Armando que Deus usa a nossa dor para abençoar a vida do nosso próximo. E foi no período da dificuldade que mais ajudamos pessoas. Nesses últimos meses, estou experimentando a essência da frase: vivendo um dia de cada vez. Pois as lutas continuam e ainda estamos organizando nossa vida financeira. Mas com o coração mais quebrantado, cremos que Deus ainda fará coisas ainda maiores. Hoje estou contando um resumo da minha história, celebrando a Deus, exaltando o seu santo nome por tudo que Ele tem feito e pelo que ainda vai fazer na nossa vida.
Como o pastor José Edson sempre fala, Deus é bom e Ele é bom demais. Agora eu passo a palavra para o meu esposo, ele vai falar um pouco mais da grandeza do Senhor e da sua boa obra na nossa vida. Obrigada, igreja. Boa noite, igreja. Eu me chamo Álvaro. Eu venho do meio da música desde minha infância, na área de produção musical, da criação de textos. E assim, pelo que minha esposa falou, eu resolvi declamar o que eu tenho a falar em versos de cordel. Por isso que é a razão de eu estar com esse chapeuzinho aqui na mão a pedido do nosso pastor. Então assim, irmãos, eu vou contar pra vocês um tiquinho da nossa história. Desse ano embolado, que tá quase findando agora. Foi crise, foi provisão, muita coisa em pouca hora. Pra começar, eu te digo, desde cedo eu comecei viver de música e propaganda. 28 anos trabalhei, fazendo com muito amor e 100% que me doei. Mas o que era meu sustento e que trouxe felicidade, por outro lado privou o meu tempo de qualidade. Com minha família e amigos, de fora e de nossa cidade. Minha esposa sempre dizia, cuidado pra não saturar, pois não tinha hora certa pra comer nem pra encerrar. Sem ter rotina pra nada, nem da saúde eu cuidar. Eu dizia pra ela assim, minha filha, não tem nem perigo. Eu me cansar do que faço, calma e deixe comigo. Só que eu venho dizer pra vocês, ela tinha razão, meus amigos. Veio fadiga, estresse e cansaço, e eu achava que era um homem de aço. Eu não teve nem rapadura que voltasse a animar o que eu faço. Eu tava quase mandando, era todo mundo ir pro espaço. Mas chegou o nosso pé de meia, que era época de eleição, e logo que eu me esqueci de toda a situação e achava que tava tudo bom, mas na verdade não tava não. O negócio foi arrochando no fim de 2016, logo depois da eleição, os clientes sumiu foi de vez. E diga, valha-me Deus, onde é que tá os freguês? Meu Deus, o que tá acontecendo? Isso só pode ser um teste, pois eu sou um cabra de Deus, eu não sou um cabra da peste. E pra dar de comer os meus filhos, escala até o Everest. Eu tava sem entender o que se sucedeu, onde foi que eu errei, que culpa tinha eu? Mas não cabe a mim entender, pois tudo era plano de Deus. De outubro do ano passado a outubro, o mês que passou, foram muitas dificuldades em um ano que se trabalhou. Eu estive nas mãos do oleiro, como um vaso ele me quebrou. Estava no fundo do poço, entrando até em depressão, sem qualquer perspectiva para mudar a situação. Mas meu Deus sempre atende ao que pede e o busca de coração. Eu tinha muita dificuldade de junto com a minha esposa orar. Foi precisa a necessidade se chegar sem pedir para entrar, para eu saber que melhor do que dois são 4 joelhos a dobrar. Do clamor Deus abriu uma porta e a Jesus toda glória de dar. Passado, presente e futuro, uma vida a se restaurar. Com aquele que começou, a obra ele vai completar. Ao meu Pai eu muito agradeço por entender que eu não pude contar e por ter sido o primeiro que veio acreditar no que Deus tinha para nós, para nossa vida mudar. No processo amigos se vão e novos amigos se vêm. Irmãos que nos ajudaram, família que quer nosso bem, pois Deus nunca desampara, seu Filho a todos sustém. Agora Deus está suprindo as nossas necessidades, trazendo de volta a alegria e a minha dignidade, pois estou formado por Cristo e é na sua faculdade. Obrigado a todos, irmãos, e a liderança de nosso IBC, por ter nos acolhido, por ter nos feito crescer. Como servo, pai, líder e marido, tenho muito a agradecer. Ontem estive na escuridão, hoje volto a ver a luz. A suprema grandeza de Deus é conhecer a Jesus, aquele a quem me salvou, aquele a quem me conduz. Esse Jesus muda passado,
muda presente e Paulo diz, e muda o futuro. Paulo diz, eu quero conhecer Cristo. Eu quero conhecer o poder da sua ressurreição. Eu quero participar dos seus sofrimentos. Eu quero tornar-me com Ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Ser encontrado nele é o maior, o melhor e o mais profundo dos desafios da vida cristã. Já no Velho Testamento, homens andaram com Deus. E hoje, mais do que nunca, em Jesus, nós podemos andar. Paulo já havia apontado, não era por mérito pessoal, não, é pela fé, é abraçar, é se entregar, é se deixar dobrar, curvar, e deixar, como a Josi disse, de apresentar as saídas. É ouvir de Deus qual é a saída. Enquanto você insistir no trono, no controle, talvez Deus não vai falar. Esse é o desafio. Esse Jesus é capaz, meu amado, de mudar o passado, o presente e o futuro.